lá na linguagem de criança, não é isso? Na linguagem compatível. Espero que a gente tenha lá na frente um departamento mais organizado, um berçário, né? Mas enquanto isso, eu louvo a Deus pela vida da Juliana, que tem abraçado mais Marlene, esse ministério tão fantástico. Amém? Amém, queridos? 1 Pedro capítulo 5, verso de número 5 ao verso 7. Amém? Nos diz assim, olha: rogai-vos igualmente aos jovens, serdes submissos aos que são mais velhos, outros assim no trato uns com os outros. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede-lhe a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? Você crê nisso? Mediante esse texto, da necessidade de nos submetermos às mãos de Deus, mediante a necessidade de nós nos humilharmos diante de Deus. E alguém a princípio pode até dizer: olha pastor, isso não há necessidade de eu ouvir mais um termo como esse, porque eu já sei o suficiente da minha necessidade de submeter a Deus, de viver uma vida em submissão e humildade. Mas há uma grande diferença, uma grande discrepância daquilo que nós sabemos e daquilo que nós vivemos. Por isso é sempre fundamental nós reiterarmos verdades sobre as nossas vidas e que essas verdades venham a ser aplicáveis no nosso cotidiano. E aí, meus queridos, esse texto, ele tem muitos princípios para a gente colocar em nossas vidas, mas eu quero tornar só alguns evidentes. E entre os tais, a ideia, onde ele diz aqui no verso 5, olha: igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro assim, no trato uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede-lhe graça. Onde ele diz o que? Cingivos todos de humildade. Eu queria que vocês atentassem para esse verbo cingir, que é o mesmo sentido de envolver-se, de revestir-se, de vestir-se da humildade. E eu não me canso de dizer que humildade não é meramente uma aparência. Humildade vai a partir do interior das pessoas. Tem pessoas que aparentemente são com uma cara de humilde, mas o coração totalmente de prepotência, de arrogância. E outros realmente que aparentemente a gente diz: fulano é orgulhoso, mas de fato tem uma ação humilde. E a Bíblia deixa bem claro, diz: ó, cingivos vós de todos com humildade. E é necessário eu e você se revestir dessa simplicidade. Jesus deixou isso bem claro lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, eles: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É aprender de Jesus na simplicidade, é aprender de Jesus, meus queridos, do nascimento a nascer numa manjedoura, até na sua entrada, que para muitos era tido como triunfal, e até questionaram porque não era triunfal, em virtude de, no lugar dele adentrar em Jerusalém em um cavalo ornado, branco, como é costume dos grandes da terra, ele andou no jumento, como eu disse, emprestado, né? E eu fico pensando quantos de nós ficamos a questionar porque nós não temos o carro do ano, porque não temos isso e aquilo. O nosso mestre, nunca esqueça, andou no jumento e nem dele era. E eu fico vendo a qualidade de pastores pregando hoje, que o crente tem que ser cabeça, sempre cabeça e nunca cauda. Eu quero dizer a você que Deus exalta alguns. E quando Deus exalta alguns,
todos serão exaltados. Não, a Bíblia diz que quando Deus exalta alguns, nós iremos louvar, engrandecer a Deus, mas muitas vezes não iremos desfrutar. Agora lembre de uma coisa, que Deus pode levantar, eu não descreio disso, eu não acredito que Deus pode trazer a prosperidade. Agora lembre-se que isso é uma exceção no meio de uma regra. A regra para o cristão, e se Deus dá alguma coisa a alguém, seja espiritual ou material, nunca queira pedir alguma coisa a Deus se antes dizer: Senhor, eu tenho capacidade para receber. Quantas pessoas pedem realmente um ministério, mas o cara é diácono, o cara é oficial na igreja, o cara está lá servindo ao Senhor muito bem, mas dá um cargo, ele engrossa o pescoço, o nariz empina, parece que ele engoliu uma alavanca, anda todo duro. Isso é estranho. O cara, quando estava a pé, era uma coisa, quando está realmente num carro é outro, quando estava realmente com dinheiro, sem dinheiro era uma coisa, quando recebe qualquer centavo, já começa a andar na prepotência. Mas é mais do que nunca nós pensarmos: Senhor, não deixa que a semente da arrogância, do orgulho, da soberba venha adentrar no meu coração. Por isso é necessário o quê? Cingir-vos todos de humildade. Observe bem que é sem exceção. Ele não diz: ó, cingir-vos alguns de humildade, todos. Porque não tem gente grande e pequeno. Todos são necessários andar sendo cingido, revestido da humildade. E você vê que é algo que a gente diz: não, eu sei que é necessário ser humilde, sim, mas será se eu ando na humildade? Será se eu vivo na simplicidade? Será se eu vivo realmente entendendo, como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua? Hoje, irmãos, eu fico pensando como as pessoas, o chamado, alguns estudiosos chamam justamente culto à personalidade. A gente vê isso muito. A gente vê o quanto os photoshops está mais. Você vai botar um pastor que vai pregar, eles fazem questão de fazer um reparo. O cara não tem ruga, o cara não tem problema, o cara aparece lá com uma mulher bonita, né? Ou seja, pastor, isso é um pecado, mas muitas das vezes o pecado não está simplesmente em aparecer numa foto, mas o pecado está nessa autopromoção, nessa autoelevação do ego, meus queridos, que o foco unicamente da igreja tem que ser o Senhor. Eu vi uma postagem de um irmão nessa igreja, diz assim: menos idolatria e mais Cristo. Mas o texto não é menos idolatria, é zero idolatria. Não pode ser menos, é zero à esquerda. Não pode ter um pedaço da idolatria. A idolatria tem que ser extirpada, banida na raiz. Era isso que eu dizia a um seminarista católico ali há alguns meses no Mandacaru. Eu dizia: vocês dizem que o Senhor é o centro na igreja, no culto católico, mas quantas coisas desviam? Não desvia. A imagem desvia, a figura do sacerdote desvia, a hóstia desvia, muitas coisas desviam. Eu quero dizer a você que alguma coisa, se porventura alguém vem aqui e vem focalizar no ser Cristo, é idolatria. E se é idolatria, tem que ser abominável, tem que ser extirpado, tem que tirar. E eu sempre digo a vocês, e não me canso de dizer, uma das idolatrias que é constante na minha e na tua vida é a egolatria. Não é a idolatria simplesmente desse altar, mas o altar está montado dentro do teu coração. Que é prova disso, como a gente gosta de ser afagado, como a gente gosta de ser paparicado, o quanto a gente gosta de ser elogiado. Você já observou quando as pessoas questionam: olha, eu coloquei lá um negócio, mas tu não curtiu. Se não curtiu, eu já estou intrigado de tu. Né? Olha, Nailson deu 300 curtidas, Gerson foi 2. Aí começa esses paralelos, isso no Facebook, imagina outras coisas, né? Aí eu fico pensando, tudo isso está em jogo, sabe em quê, meus queridos? O jogo da egolatria, o jogo realmente da soberba,
O jogo antagônico que o Senhor, enquanto manda nós caminharmos no caminho da simplicidade, a gente está caminhando no caminho o quê? Da soberba, do orgulho, da prepotência. E ainda temos a cara de Zé Vareda, me desculpa a expressão chula, dizer, eu não sou orgulhoso, eu sou muito humilde. Quando o cara diz eu sou muito humilde, já está dizendo que é orgulho ao cubo. Porque o orgulho mora no meu e no teu coração. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é reconhecer que ele é latente dentro de nós. E que a gente, mais do que nunca, precisamos o quê? Cingir-vos. Só alguns, mas ele diz o quê? Todos cingir-vos de humildade uns para com os outros. Ah, eu sou muito humilde para com Deus. Sim, como é que eu sou humilde para com Deus? Eu não sou humilde para com o meu próximo. Ele não manda se humilhar diante de Deus meramente, mas a gente manda, seja o quê? Cingir-vos de quê? Vamos lá? Cingir-vos todos de uns para com os outros. O problema está aí. Eu, na condição de pastor, não abro mão. Na condição de pai, da mesma forma, de esposo, quem manda sou eu, quem é o cabeça aqui sou eu, e assim vai. Aí vem as ovelhas. Não. Nós somos ovelha, mas não somos alienados. Nós somos ovelha, mas nós não somos tão ovelha. A gente é metade bode, metade ovelha. Aí vem o filho, eu sei, mas papai me dá isso, mas você está observando essa briga, e o que cabe a mim e a você entender que a gente tem que ser humilde um para com os outros, descer, só que nenhum da gente quer ceder. A gente monta no pedestral do ego e ficamos lá. Eu não abro mão, eu não vou à procura de fulano. Não é isso que a Bíblia diz. Lembra do contexto que a Bíblia diz acerca da oferta? Vamos parafrasear. A gente ofertou, eu ofertei. Mas olha o sentido da oferta que diz, olha, tu quando trouxeres a oferta, lembrares de um irmão que te ofendeu. Não é que você ofendeu o irmão, mas ele fez o quê? Te ofendeu, deixa a oferta no altar, reconcilia com teu irmão, porque nós não somos humildes. E nós não somos nem humildes para reconhecer que somos orgulhosos. Ainda temos a cara de pau, o nariz de Pinóquio desse tamanho, em dizer, não, eu sou muito simples. A ovelha mais simples do pastor Zé Maria, né? Alguém chega e diz, o senhor, eu digo, não sabe quem sou eu, né? Irmão Arimateus, os irmãos sabem muito bem, né? Chega no seminário, pastor, o senhor, eu digo, não sabe não. Não digo um desmantelo desse não. A irmã Adileuza muito sábia diz, vá comer, como é que diz, sal com ele. Eu quero dizer uma coisa a você, existe ruindade na minha e na tua vida. E a gente precisa se endireitar diante do Senhor para morar no céu. Amém? E só de fato, só iremos nos endireitar quando nós reconhecermos que somos doentes. Uma das coisas que eu mais ignoro numa pessoa é quando ele está doente, quando ele está enfermo, quando ele está em pecado, ele não admite. Isso é terrível. É necessário a gente dizer, Senhor, dá-me força para reconhecer, no mínimo para descer os degraus da egolatria. Por isso que ele diz o quê? Cingir-vos de quê? De toda humildade. Por quê? Porque Deus resiste o quê? Aos soberbos. Tu já paraste para imaginar o que é a resistência de Deus? Me diga uma coisa, já parou para imaginar? Você já viu a briga ali entre Trump e os russos? E aquele cara lá da Síria disse, eu vou mandar umas bombas, a gente tem uns eu vou mandar umas bombas mais inteligentes. O povo com medo da Rússia. Os americanos têm bomba para dar e voar, né? Dar e vender e fazer um bocado de desgraça. O que é que eu quero dizer? Se os americanos é tão temível, tão terrível, imagine Deus em sua ira. Eu quero dizer a você, você queira Deus como seu amigo, viu?
As pessoas quer Deus e quer brincar com Deus, quer ludibriar Deus, quer ridicularizar de Deus, mas de Deus, a Bíblia diz, de Deus ninguém o quê? Se zomba. Querido, não brinque com Deus. Ah, pastor, o senhor está pintando um Deus muito carrasco. Eu digo, nem eu não, é a Bíblia. Os grandes realmente oradores da antiguidade, reformados, puritanos, eles mostravam quem era Deus. O Deus que a gente apresenta hoje não é o Deus bíblico muitas vezes. Observa o discurso da gente, está aqui entre nós a igreja e os amigos do Evangelho. Aí está Clarice, amigo do Evangelho, está Rafael, amigo do Evangelho. Onde é que na Bíblia se encontra amigo de Evangelho? Na Bíblia se encontra que o pecado nos torna o quê? Inimigo diante de Deus. E o que nos torna amigo de Deus é a obra de Cristo. Se eu aceitar Cristo, eu sou amigo de Deus. Se eu não aceitar Cristo, eu sou ferrenho inimigo de Deus. Isso é o que o Evangelho diz. Mas não é o Evangelho que muitas vezes eu e você nós pregamos. Nós pregamos um Evangelho light. Nós pregamos um Evangelho para massagear os quase crentes, os quase que ia. Mas eu quero dizer a você que não existe quase na Bíblia. Amém, queridos? E aí eu queria pensar mais uma vez com vocês, onde ele diz, olha, sejais humildes porque Deus resiste aos soberbos. A soberba justamente é a prepotência, é a arrogância. E Deus o que? Resiste. Você diz, eu vou endurecer, eu digo, aí Deus, eu vou também. Eu vou mais, eu digo, eu vou arrochar aqui essa porca. Você arrocha de um lado e eu arrocho de outro. Tu quer desafiar Deus? Desafia Deus, para tu ver. Vai, dá murro em ponta de faca, para tu ver quem é Deus, para tu conhecer quem é Deus. Meus queridos, não brinque com Deus. Deus é amor, é misericórdia, é graça, mas a Bíblia diz que também Deus é justiça. E eu quero dizer, se existe uma coisa que a gente vai cativar a Deus, é quando nós nos humilharmos diante dEle. Não queira você com prepotência para o lado dEle não, viu? Não vá você com o nariz empinado, porque Ele entorta o teu nariz e o teu focinho vai para o chão. E Deus sabe muito bem tratar com cada prepotente. Os grandes impérios do passado, você viu o que é que ele fez com Nabucodonosor? Orgulhoso, eu sou grande, andando talvez nos jardins suspensos de Babilônia, né, Juarez? As 7 maravilhas do mundo, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sei onde é que é o cara? Comer capim, igual os bois. Nunca esqueça disso. Diga, quero resistir a Deus, se continuar na soberba. Se quero agradar a Deus, tenho que caminhar no caminho da humildade. É um caminho muito difícil, porque é um caminho que quebra realmente muitos paradigmas, mas é necessário, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele faz o quê? Concede graça. Ou seja, concede aquilo que Ele não merece. Ou seja, Deus há de nos dar, não porque somos bons, mas Ele vai nos dar meramente por uma coisa, que nós reconhecemos a nossa incapacidade. Nós reconhecemos não o caminho da prepotência, da soberba, mas da simplicidade. Quer agradar a Deus? Ande no caminho da humildade. Quer de fato se opor a Deus? Seja soberbo, seja orgulhoso, seja altivo, seja prepotente. Agora, isso, eu digo uma coisa: pode esperar, a sua queda é certa. Se Deus derrubou o Faraó com seu poderio, se Deus derrubou os persas, se Deus derrubou, como é que diz, Nabucodonosor com os babilônicos, se Deus derrubou os assírios, se Deus derrubou Nero
e toda a cúpula, o poderio romano, antes os gregos, os astecas, os maias, derrubou o Império Luso, depois veio o Império o quê? O Império Hispânico, derrubou o britânico, está caminhando para derrubar o americano. Eu quero dizer uma coisa a você: se os grandes impérios caíram, quanto mais eu e você. Se você quer estar de pé, nunca esqueça, é diante da humildade. É como eu sempre digo, para eu subir, eu preciso descer. Jesus deixou isso bem claro no Evangelho. Lembra disso? Ele só quando você for a um ambiente, eu acho que é por isso que muitos crentes não gostam de sentar na frente, né? São fariseus por natureza. Vamos supor um exemplo. Ele disse: só quando você for a um ambiente, não senta nos primeiros bancos, não. Senta nos últimos. Não queira ser exaltado. Mas muita gente senta no primeiro banco ali, né, da entrada. Mas muitas vezes a gente tem ações até contrárias ao princípio da palavra, né? E o que é que eu quero dizer aqui a vocês? A gente precisa caminhar como Cristo caminhou. Caminhar no caminho da simplicidade. Como eu disse, reitero, eu disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí eu digo a vocês: não resista. E você só pode resistir a Deus através de quê? Da soberba. E aí lembre-se de uma coisa: Deus nos chama o quê? A cingir-vos, a nos revestir, a nos envolver da humildade, a fim de quê? De não termos a resistência para com Deus. Se eu de fato quero agradar a Deus, eu tenho que descer do caminho do quê? Do altar da prepotência, do orgulho, e andarmos no caminho da simplicidade e da humildade. Amém? Segunda verdade que a gente tem que aprender: a humildade nos conduz à exaltação. Se eu perguntar a alguém se alguém gosta de ser exaltado, e aí eu faço a pergunta: alguém gosta de ser exaltado? Alguém gosta de ser exaltado? Eu sim. Porque se a gente disser que a gente não gosta de ser exaltado, aí o farisaísmo, a hipocrisia toma conta. Nós gostamos de ser exaltado, mas o caminho da exaltação na vida do cristão é diferente. Eu só sou exaltado me humilhando. Aquele que se humilhar, diz o quê? Será exaltado. Aquele que se exaltar, será humilhado. E esse texto realmente diz essa verdade, onde ele diz aqui: olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo vos exalte. Para eu ser exaltado, eu tenho que me humilhar. Para eu ser exaltado, eu não tenho que me exaltar. E as pessoas se autopromovem. As pessoas fazem questão de dizer o currículo, fazem questão de dizer as graduações, fazem questão que digam, mas isso não alimenta seu ego. Faz questão de aparecer com o carro, com a roupa, com a grife. Que isso, meus queridos, não venha de fato ser algo primário na minha vida. Que tudo isso venha a ser algo efêmero, é insignificante. Se tem ou deixa de ter, mas que isso não suba a cabeça. Aí lembre-se de uma coisa: antes de você pedir um carro, procure saber se esse carro vai alimentar o teu ego, não. Antes de você realmente pedir qualquer coisa de cunho material ou espiritual, lembre-se: será se isso de fato vai exaltar o Senhor ou vai denegrir a imagem do Senhor em ti? Senhor, eu gostaria de ter uma pós-graduação, eu gostaria de ter tal emprego, eu gostaria de ser tal coisa. Será se isso vai exaltar o nome do Senhor? Se for, prossiga. Se for, como disse João, importa que ele cresça e que eu diminua, que de fato isso venha a acontecer. Agora, se não, se for tropeço, cuidado, que isso vai te conduzir realmente à queda. Porque no lugar de alimentar a grandiosidade de Deus, vai alimentar a grandiosidade do teu orgulho.
E o orgulho o quê? Precede o quê? A ruína. Amém? E aí ele diz o quê? Deus resiste aos soberbos. E aí se você quer ter Deus como teu inimigo, continue na prepotência. Se você quer Deus como seu, como é que diz, opositor, que eu digo uma coisa, ai daquele que cai nas mãos de Deus, diz o texto sagrado. Alguém acha que ai do que cai na mão dos milicianos, ai dos que caem na mão dos militares, eu quero dizer, ai daqueles que caem nas mãos do Senhor, irado. Porque quando ele se ira, não tem quem o detenha. A não ser quando o homem se humilha. Amém? A não ser quando o homem se submete. Lembra de Ezequias? Levava Isaías a dizer lá, diz aí o rei, vai morrer, né? Prepara a tua casa. Ele se volta para a parede, ele se humilha, e Deus diz, não, mais 15 anos, sabemos que Deus tinha no seu plano, sabemos que não foi um remendo no tempo de Deus, não, mas a gente vê ali no Ezequias, uma atitude de um homem que entendia, que para agradar a Deus, não era dizer, Deus, eu quero dizer uma coisa, eu quero explicação, porque tu mandaste o profeta dizer que eu vou morrer. Não, ele não questionou, ele se humilhou. Lembra de Davi? Porque Deus se agradou de Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vocês lembram disso? O rei sentado lá, o profeta trazia a palavra, esse homem é você, esse homem é você e tem que morrer. Ele disse, esse homem sou eu e de fato sou digno de morte. Não é isso? Se submete, se humilha e Deus faz o quê? Perdão. Porque Deus o quê? Resiste ao soberbo. Mas o humilde, ele faz o quê? Ele exalta. E aí eu faço a pergunta, quer ser exaltado? Sim ou não? Desça. Quer ser exaltado? Se humilhe. Não quer ter Deus como teu opositor? Baixa a crista. Porque senão, se tu continuar endurecendo para Deus, pode ter certeza, Ele vai até o fim. E tem aquele provérbio que diz o quê? O vaso que for mais fraco, que se quebre. É tu e Deus, quebra de braço. Nós dois aqui, ó. Eu e Deus. Não dá em nada. Derrota na certa. Se quer vitória, o caminho é descer. Amém? Quantos casamentos se acaba por falta de humildade? Quantas vidas realmente chega à destruição, em muitos sentidos, por falta de simplicidade? Porque um dos orgulhos pertinente, marcante, na vida de muitos, em especial nós crentes, é a soberba. Mas vamos tratar desse grande e terrível inimigo em nossas vidas. Amém, irmãos? Por fim, deixe nos pés do Senhor toda a sua ansiedade, que Ele cuidará de você. Amém? Eu não disse aqui, olha, deixe nas mãos, mas eu disse nos pés. Por que eu queria colocar os pés? Porque os pés remetem à ideia da simplicidade, à ideia da humildade. E toda a ansiedade em mim e tua tem que se lançar nos pés do Senhor. Amém? Quando de fato eu me lançar nos pés do Senhor, esse verso 7 vai se cumprir na minha e na tua vida, onde ele diz o que? Olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de ti, mas Deus só cuida de pessoas o quê? De pessoas o quê? Simples. Deus não cuida de soberbo. Amém? Deus não cuida de prepotente. O prepotente, Deus faz o quê? Deus faz o quê? Resiste. És o dilema. O caminho da prepotência
ou da humildade. A aplicação é simples. A aplicação é bem pragmática. Ou eu caminho